Então, família, mais uma vez estamos aí. Meu filho. Veio aí o parecer da CBF, respondendo ao questionamento do Vasco diante ao erro do árbitro no jogo, do VAR, na partida diante do Palmeiras. E, mano, essa justificativa dele foi ainda mais patética, porque o primeiro questionamento, que eu nem gosto de ressaltar tanto ele, era a questão do impedimento do Verratti, que ali naquele lance do Verratti, somente a chuteira do Verratti, o pico da chuteira do Verratti, tá apontado para frente. Ele estaria em posição de impedimento, porque ele estava apontando, porque ele estava visando o gol, né? Ele estava correndo, pensando em ir em direção ao gol. E o marcador do Palmeiras, como estava em direção à bola, o pé dele naturalmente estava posicionando para frente. Toda a parte do corpo do Palmeiras está, do jogador do Palmeiras está à frente do jogador do Vasco. A única parte do jogador do Vasco que tem é a chuteira. E segundo as regras, a maior extensão do corpo do atleta que deve ser contada como impedimento é a perna, que no caso seria a canela, digamos assim, que é a parte da perna abaixo, que se estiver à frente pode ser considerado impedimento, se aquela perna estiver à frente. O caso do Verratti, só o bico da chuteira dele estava à frente. Esse primeiro questionamento já seria o bastante para dizer que aquele gol ali foi pessimamente anulado. Só que eles alegaram que o passe do Rios lá, do Richard Rios, não foi uma nova jogada, porque ele não deu início à nova jogada, porque não foi passe. Se aquele lance fosse um contra-ataque puxado pelo Palmeiras e fosse gol, até se não fosse gol, a jogada prosseguiria. Assim como o zagueiro, se ele quiser recuar a bola para o goleiro e o atacante estiver em posição de impedimento, e o atacante simplesmente tomou proveito daquela posição ali, quando o zagueiro tocou errado e fez o gol, se foi o passe do zagueiro, ainda que ele não teve intenção de tocar para o atacante, que ele quis tocar para o goleiro, o gol é legal, porque o zagueiro tocou por livre e espontânea vontade, a não ser que o zagueiro esteja de certa forma com o marcador próximo a ele, e naquele momento ele tentou isolar para frente, desviou a bola e a bola foi para a direção errada, ou foi pro atacante, o atacante fez o gol. Aí teria até uma prerrogativa, uma justificativa para eles alegarem que o gol não fosse legal, que o zagueiro não deu um início de nova jogada. Só que ali foi ao contrário, o Richard não tinha jogador nenhum do Vasco próximo a ele, nenhum jogador. Ele simplesmente, por livre vontade, quis isolar a bola, só que isolou errado, de pé na canhota, a bola caiu no Paulinho, Paulinho meteu aquele golaço, que foi criminalmente anulado contra ele. Meus amigos, eu não gosto muito nunca gostei muito desse mimimi, de ficar se discursar contra tudo e contra todos, que eu sempre achei ele meio tendencioso, achava meio mimimi realmente, eu achava meio que forçado, né? E só que agora a DBF ela declarou realmente, materialmente, que o Vasco é o inimigo dela, mano. Ela declarou mesmo com essa ação que o Vasco é inimigo dela. E eu sou bem sincero, como torcedor, eu torço para 777 com o seu jurídico. Venha buscar medidas cabíveis nas instituições acima, FIFA e coisa do tipo, e preparar até um dossiê com os seguidos erros que nós estamos sofrendo nesse campeonato, erros do passado, absurdo que nós sofremos também, contra a CBF, contra o VAR, porque isso foi uma declaração, e até juntando o discurso que eles colocaram lá para o São Januário continuar impedindo de receber torcedores, fazendo assim tudo junto, que realmente é guerra declarada, meus amigos. Agora eu vou dizer sem mimimi. Quem me conhece sabe que eu não sou de ficar de mimimi. É contra tudo e contra todos mesmo. Eles são os adversários, nossos inimigos mesmo. E eles estão declararam ali naquela fala ali que nós somos inimigos dele. A Libra tá vindo com força, né? Não sei se eles querem meio que ferrar os últimos inimigos dele antes de ir. Porque a Libra tá pra vir aí assumir o futebol. Mano, vamos atropelar todo mundo, mano. Vamos chegar na pé liberta, como eu tô falando. Paê vai estrear, mano. Vamos destruir, mano. Vamos juizar. Não adianta não, vamos ganhar todo mundo. E eu, como a 177, baterei de frente mesmo. Até medidas finais mesmo. Pra externar isso. Esse complô da CBF. Do VAR, de todo o sistema contra o nosso Clube Vasco da Gama. E é isso aí, rapaziada. Quero soltar outro comentário pertinente acerca do nosso goleiro, Léo Jardim. Como eu costumo sempre dizer, o Léo Jardim é um ótimo goleiro. Muita gente também exagera quando fala que o Léo Jardim é um ruim goleiro. Não, ele é um ótimo goleiro. Só que ele é um ótimo goleiro que realmente tem uma regularidade de falhas. Ele falha com muita regularidade, mano. Muita regularidade. Eu tinha um amigo que ele era assim, mano, no passado.
Na época eu jogava futsal, futebol. Na época eu tinha um colega que ele agarrava muito, só que quando ele tomava gol, os gols que ele tomava era frango, mas ele agarrava muito mesmo. Ele salvava o time, só que aí do nada viu um chute vadio, ou o chute na direção dele, ele espalmava pra dentro, ele dava uma. O gol que ele tomava era frango. O Léo Jardim é exatamente assim. Só que ele não tem nem tanto frangado, não. O máximo do frango que ele tomou, que eu lembro do último, foi aquele contra o Goiás, que pra mim é um frango que eu até aplaudi, porque graças àquele frango o Vasco perdeu, nosso torcedor se revoltou, tomamos aquela atitude lá. Lógico, olhamos pelos nossos erros, mas graças a ela conseguimos tirar aquele. Eu não gosto nem de citar o nome daquela miséria que estava como nosso treinador, que foi o principal responsável por nosso Vasco estar nessas condições que estamos agora. Nosso time não era. O nosso time atual está com o elenco bem melhor, mas naquela época, mesmo com limitações no elenco, o nosso time nunca era para ter chegado naquela condição que chegou. Só chegamos por conta do péssimo técnico que nós tivemos naquela época, até aquela ocasião. E pra mim, o frango que ele tomou foi aquele ali, dos últimos que ele tomou. Mas o gol contra o Cruzeiro também foi de falha, e pelo lado esquerdo ele também se posicionou errado e é um erro técnico dele. Técnico dele, por quê? Contra o Cruzeiro, a posição que o Léo Jardim tinha que ter estado naquele jogo contra o Cruzeiro, que a falta era mais distante, o jogador do Cruzeiro, para bater direto, como bateu, só bateu porque se prevaleceu da mal colocação dele também, porque ali o jogador do Cruzeiro era bem mais propício que ele cruzasse para a área. Ou poderia, se fosse o Hulk, né, que chuta bem forte pra caraca, soltar um canudo, aí não seria nem falha do goleiro, que o Hulk ele chuta tão forte que, mesmo o goleiro estando bem posicionado, muitas vezes toma um gol, aquele gol que ele meteu no meio da rua aí, naquele jogo do Atlético, o goleiro estava bem posicionado, mas o cara chuta forte pra caraca, então, mesmo bem posicionado, o goleiro toma um gol. Mas no caso dele, aquela do jogo do Cruzeiro era pro Léo Jardim ter estado na posição que ele estava contra o Palmeiras, que era no meio do gol. Porque mesmo acreditando que o cara tem uma tendência muito forte a cruzar, ele não pode querer adivinhar que o cara vai cruzar. Ele tem que ter na cabeça dele, não. Bem provavelmente o cara vai cruzar, mas ele tem que estar na posição de segurança. Era para ele estar no meio, mais pro meio do gol. E ele estava lá do lado direito. Então quando ele tentou chegar na bola, ele não alcançou, não teve chance. E contra o Palmeiras era ao contrário, era para ele estar mais pro lado direito, esquerdo dele, lado direito do jogador, porque o jogador também era batedor canhoto, e ele teria conseguir ver a visão do atleta do Palmeiras quando fosse fazer a batida da bola. E o Rafael Veiga percebeu que ele não estava no ângulo vendo a batida da bola e bateu na direção do último marcador, a bola pegando curva com força. Aí quando passou da barreira ele não teve mais chance. Não foi um frango, foi uma falha. Mas infelizmente eu acredito, sou bem sincero, que a motivação para o Léo Jardim ser o absoluto soberano é a questão contratual, que o Léo Jardim ele é contratado do Vasco e o Ivan ele é emprestado e tem a cláusula lá que se ele estipular o número de jogos, o Vasco é obrigado a comprar ele. E eu acredito que a CSAT não tem interesse de investir em dois goleiraços pagando tão alto, que o valor do Ivan não é tão barato. Então por isso o Ivan está em litígio ali, só vai entrar em extrema necessidade se o Léo Jardim se machucar ou se suspenso, coisa do tipo. Porque a vaga deveria estar aberta como qualquer outra vaga, em qualquer condições do Vasco. Zagueiro que estiver falhando, se tiver outro zagueiro, tem que entrar o zagueiro que tiver condições de atuar, é lógico, e tiver capacitado. Nós temos dois ótimos goleiros, que o Léo Jardim, como eu falo, muito torcedor exagera, o Léo Jardim não é mau goleiro, ele é um ótimo goleiro, só que ele realmente falha. O Ivan ele saiu na época, a justificativa foi a opção do técnico. Mas nós sabemos que já foi a influência do fato do contrato dele e tudo mais, que ele já estava chegando comprado e tudo mais, e isso realmente foi o que mais pesou para a titularidade do Léo Jardim. Mas o Ivan merece por justiça entrar de titular, ter a chance de brigar pela posição, é lógico. Como eu falo sempre, se ele entrar, falhar, se mostrar inseguro, que o Léo Jardim volte. São dois ótimos goleiros. O nível dos dois estão bem equiparados, bem equiparados. O Ivan tem um histórico de pegar pênalti, o Léo Jardim nunca teve histórico de pegador de pênalti, mas o Léo Jardim é um goleiro muito frio, muito seguro, ele passa uma segurança, só que ele comete falhas realmente. E com muita regularidade, ele comete falhas, mano. Com muita regularidade, isso está se custando muito caro para nós. Por mais que a gente tivemos o gol roubado contra o nosso Vasco, mas, pô, no mínimo um empate ali seria importante diante de um grande adversário, um ponto somado fora de casa, e nós perdemos, lógico, pelo gol que foi mal anulado, mas também por um gol de falha de posicionamento dele. Então, por justiça, sem mimimi, rapaziada, o Ivan merece sim entrar de vaga titular, e depois, posteriormente, se não se mostrar a altura, que perca a vaga de novo pro Léo Jardim, que são dois ótimos goleiros, sem mimimi, sem mimimi.
E nossa esperança agora é o Payet, né, parceiro? Tá chegando o homem aí, o homem tá pra estrear aí. Eu acredito que ele vai entrar na vaga do Serginho, que o Peck ainda ocupa uma boa opção. Eu acho até que o Aureliano deveria ser o titular na esquerda, centralizando e abrindo na esquerda, na direita, quando for necessário. Só que o Peck tá muito bem. E o Orediano no último jogo, lógico que ele foi colocado numa condição de jogo que o jogo já não estava bom. É, não teve tanta coisa. O Texas está de fora, é um jogador diferenciado, nós estamos no elenco, mas ele está sem ritmo de jogo. Não sei se o treinador também teria coragem de botar o Texas. Eu até, só do pouco toque que ele tocou na bola, muita gente criticou que ele tava, pô, o cara tá sem ritmo de jogo. Mas só dele tocar na bola, pô, se percebe que ele é diferenciado. Eu acho que ele com o Verret seria ainda melhor. Mas temos o Eric também, que tem muita qualidade. O Eric. Eu acho que é um desperdício jogar o Eric aberto na direita ou na esquerda. O Eric, para mim, tem que ser jogador assim como o Orelhano, centralizando e em dados momentos do jogo, quando o jogo precisar abrir na esquerda ou abrir na direita. Porque, ainda mais o Eric é um jogador forte, explosivo, que chega muito bem na área, concluindo. Pô, jogar o jogador na ponta plantado, eu acho um desperdício imenso. Acho que o Eric também faria uma boa de tudo. Mano, o Abel ele tá com um grande elenco na mão. E no meio campo, né, parceiro? O Zé Gabriel, que muita gente tá falando que o Zé Gabriel se tornou jogador, tá melhorando, melhorou nada. Melhorou nada, ele continua o mesmo jogador. A única diferença é que